Então, assim, minha primeira impressão forte é de que as coisas estão mudando nesse âmbito na Rússia, né? De que eles estão querendo se abrir, estão querendo dialogar, e não apenas para eles falarem, mas também para eles ouvirem. Porque isso aí, nesses eventos nos quais eu estive presente, isso foi muito importante. Porque, assim, como eu estava postando bastante foto com gente famosa e tal, Al Machado foi turistar, só ficou tirando foto lá com diplomata, com jornalista, etc, etc. Não, hoje eu postei até o meu vídeo, né? Eu também fui um dos oradores de um dos eventos, né? Então, assim, teve mais gente de fora da Rússia falando do que gente russa falando, né? Teve espaço para um maior número possível de pessoas dar a sua perspectiva, a perspectiva do seu país, do seu continente e tal. Então, no meu discurso, por exemplo, eu falei algo que eu penso que é consenso de todo mundo do campo nacionalista brasileiro. Choquei Maromba, o canal é Nova Resistência, tá? Pode se inscrever lá. Eu comentei no meu discurso algo que eu penso que é um consenso de todo mundo do campo nacionalista brasileiro. Porque eu pensei também o seguinte, né? Estou indo para a Rússia, não é o tipo de coisa que acontece direto, né? Minha primeira vez também indo, né? Também eu sei que o pessoal do campo nacionalista, com exceção do camarada Liróis, né, não esteve lá. Estou aqui num evento importante, eu tenho que falar pelos brasileiros, falar pelos nacionalistas brasileiros, né? Então, o que eu falei lá? Eu falei o seguinte, né? Eu contei da perseguição do Departamento de Estado contra mim, contra a Nova Resistência, né? E outros problemas que nós tivemos e que outros nacionalistas têm no Brasil, questão de pressão, difamação, cerco, provável espionagem, isso é algo que a gente tem, mesmo que a gente não tenha certeza, a gente tem que ter em mente, possíveis problemas judiciais e tal. Aí eu questionei, né? Quem estava na mesa, né? Quem estava coordenando a sessão, era o Pepe Escobar, a princesa Vitória Liata, da Sicília, e o Leonid Savin, que é um importante geopolitólogo russo. Eu publiquei um livro dele na minha editora, aliás. Então, eu comentei que eu perguntei por que essas coisas acontecem até no Brasil, que é membro do BRICS, né? Assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês é que os gringos, eles têm uma opinião tão positiva do Brasil que chega a ser até um pouco idealizada, né? Eles até dão uma romantizada em relação ao Brasil. Tá tudo indo bem, não tem problema, que vai ficar tudo lindo e perfeito, bem e tal, né? Aí eu perguntei, por que no Brasil isso acontece? Né? Perseguição vinda dos Estados Unidos. Não era para ser uma fortaleza? Né? Não era para ser um país 100% contra-hegemônico? Daí eu coloquei as cartas na mesa. O problema aqui a gente está perto demais dos Estados Unidos e aqui no nosso país, os Estados Unidos e as suas agências possuem livre acesso, livre trânsito, livre jogo de influência, livre aplicação de dinheiro, né? Jogam dinheiro onde querem, financiam o que querem e chegam até o ponto de conseguir influenciar em seleção de ministros de governos e seleção de funcionários e por aí vai, né? São coisas que todo mundo está cansado de saber aqui no nosso campo nacionalista. E aí eu estendi isso, falei que isso acontece também, né? A gente é tão frágil diante da influência dos Estados Unidos e do Ocidente de um modo geral. Por quê? Porque diferente já dos russos, dos chineses, dos muçulmanos, dos africanos, a gente ainda não tem uma concepção de identidade civilizacional tão forte quanto esses povos. Quando a gente, hoje em dia, pensa em multipolaridade, a gente ainda pensa só comércio, economia, está em dólar e tal. Tudo isso é muito importante. Só que isso não dá aquela argamassa cultural, aquela argamassa mental, né, que mesmo diante do soft power do inimigo, mesmo diante do poder econômico do inimigo, o cara pode estar lá ferrado, mas ele vai dizer, não, eu não quero isso daí não, eu prefiro o meu povo, eu prefiro o meu país, meu continente, minha civilização, eu não quero saber nada disso. Não temos isso aqui no nosso continente, não desenvolvemos ainda, não temos intelectuais hoje em dia que pensem o continente dessa maneira. Em termos de liderança popular, a gente tinha até algum tempo atrás o Hugo Chávez, que tinha isso muito claro, que tinha uma visão muito clara em relação a esses temas.
Mas no âmbito de formadores de opinião, de cultura, ou outras lideranças, é uma situação muito tímida. Tu tem gatos pingados, tu tem meia dúzia de pessoas, ou pessoas com pouca voz. Então a gente não tem uma visão clara da nossa... Nós não sabemos quem somos. Quem não sabe quem é, cai em qualquer discurso, cai em qualquer narrativa. É por isso, por exemplo, que muitas autoridades, muitas pessoas relevantes do nosso país acham que são ocidentais. Por quê? Não passa pela cabeça deles que nós somos uma coisa diferente, que nós somos uma coisa própria, que nós somos latino-americanos ou ibero-americanos, como quer que a pessoa pense. Né? Porque não se produz isso aqui. Na Argentina tem um pouco. Né? Alguns lugares tem um pouco. Né? Em Cuba tem um pouco. Mas, especialmente no Brasil, não tem. Né? Aí eu mencionei Getúlio Vargas, mencionei Juan Domingo Perón, mencionei José Vasconcelos com a ideia de raça cósmica, mencionei essas ideias aí clássicas de uma identidade ibero-americana e por aí vai. E aí eu ainda pontuei que as esquerdas, de modo geral, o nosso cenário político, inclusive as esquerdas, eu pontuei que as esquerdas não estavam a salvo disso, estavam extremamente influenciadas pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. De modo geral, pela política estadunidense e a esquerda no Brasil. Eu especifiquei a esquerda porque, de modo geral, nesses eventos internacionais, nesses fóruns, o russo, isso aí é um bizu que eu vou dar para o pessoal. O russo, classicamente, ao longo dos últimos 10, 15 anos, com os europeus, ele faz pontes com a direita, a AfD, Fronte Nacional, antigamente a Lega do Salvini, Orbán e por aí vai. E na América Latina eles fazem pontes com a esquerda. Né? A razão, eles identificam a direita europeia como sendo um pouco mais tendente ao multipolarismo e a esquerda latino-americana como sendo mais tendente ao multipolarismo. E aí, é por isso que eu especifiquei em relação à esquerda que aqui estava virando uma cópia do Partido Democrata. E eu falei isso até de uma maneira um pouco provocativa, achando que isso talvez não fosse bem visto por alguns convidados. Ao contrário, o pessoal bateu palma para mim, teve gente que se levantou, gente de Cuba, de Venezuela, de vários outros países, que bateram palma para aquilo que eu falei. Aí eu me toquei, cara, isso que eu estou percebendo aqui em relação ao Brasil, nosso continente, é a mesma coisa que está gerando incômodo em gente também de outros países do nosso continente. Então, assim, deu para ouvir africanos, deu para ouvir pessoas de vários dos países árabes, teve gente da Palestina, teve gente da Síria, do Líbano, estava até o embaixador, se eu não me engano, da Síria na Rússia, estava lá presente. Lavrov participou, Maria Zaharova participou, e por aí vai. Né? Então, assim, foi um evento de alto nível,